A vida do meu esposo, missionário Manuel de Melo, foi algo inspirador. Suas mensagens sobre cura divina e o batismo no Espírito Santo causaram grande impacto em milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Suas mensagens de fé fizeram milhares de pessoas sofridas viverem em vitória, sem polêmicas ou ataques deliberados. Conseguiu libertar grande número de pessoas de religiões falsas e crenças vazias, apresentando-lhes Jesus Cristo como Salvador. Porque assim como o profeta Ezequiel acreditava em milagres, nós acreditamos também. Evangelismo e cura divina. Ele foi o homem que começou a falar em cura divina. Era impossível, absolutamente, humanamente impossível, que um movimento nascido como nasceu a Igreja Brasil para Cristo chegasse onde chegou, alcançasse quem alcançou e permeasse todas as camadas sociais brasileiras e alcançasse todos os países no mundo, alcançados por essa voz e por essa mensagem, se não fosse o movimento do Espírito Santo. Estádio de futebol lotado, Praça da Sé lotada, sempre foi um trabalho de evangelização. E conviver com ele era um exercício muito grande, porque ele era de extremos. Excessivamente amigo, excessivamente amigável, excessivamente alegre, brincalhão e excessivamente rígido. Mas ele foi um marco de divisão de águas no evangelismo brasileiro. Manuel de Melo, para mim, foi um homem extraordinário. Um grande líder, um homem de Deus, de uma visão muito ampla. Muito ampla. Em outras palavras, que está até na Bíblia, era um homem que via o invisível. O invisível, aquele que você não vê naturalmente. Fomos chamados a entregar esta mensagem para o Brasil. Porque Deus o usava de uma forma que eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu já li na Bíblia, já li na história da igreja através dos séculos. Deus fazer coisas tremendas. Mas os meus olhos verem, eu nunca tinha visto Deus fazer coisas tão espantosas na vida da igreja como fazia na vida do missionário e também de alguns pastores ligados a ele. Eu olhava nele e sabia que ele era esse homem que foi usado por Deus para trazer o avivamento espiritual para o Brasil. De vez em quando, uma muleta se levantava e ele quebrava. Era um paralítico que foi curado. O grande sucesso do missionário Manuel de Melo é que ele, além da virtude de Deus, da unção de Deus que estava sobre a sua vida de maneira inegável, ele recebeu a capacidade de Deus de se conectar a diversos grupos da sociedade. Eu gostava de ouvir Manuel de Melo, porque Manuel de Melo, para mim, tinha uma mensagem diferente. Você não estava ouvindo um sermão, você estava recebendo um recado de Deus. Descia uma autoridade do céu sobre a vida dele, que era uma coisa assim, eu não conhecia. Eu estou com 82 para 83 anos e não conheci, eu nunca vi um homem deste quilate, desta unção de Deus até hoje. Quantas pessoas que ouvindo o rádio, milagrosamente, foi curada. Isso eu estou falando de testemunho que eu ouvi ao longo da minha vida nessa obra. 58 anos nessa obra. A Igreja Brasil para Cristo é a primeira igreja, ou uma das primeiras igrejas no Brasil, a implementar nos seus cultos uma bateria, uma guitarra, um contrabaixo, que à época era visto inclusive com muita resistência, mas a igreja se conectava às várias tribos e entendia o missionário Manuel de Melo que ele precisava contextualizar a pregação do Evangelho. Ele veio quebrando tabus, ele veio quebrando coisas que jamais a igreja evangélica faria. A igreja evangélica jamais faria um culto num teatro, jamais faria um culto
no cinema. A igreja evangélica jamais faria um culto no estádio de futebol. Isso era uma blasfêmia. E há uma pessoa que a gente está esbarrando assim, ou quase nada nela, mas foi uma heroína, foi minha mãe. Minha mãe segurou muita ponta, minha mãe segurou muita barra, minha mãe segurou muito a obra. Do jeito dela, do silêncio. Eu quero então fazer essa menção honrosa de homenagem à irmã Ruth Melo. Do jeito dela, da maneira dela, foi um exemplo muito, muito grande. Passamos por muitas lutas. A perda de Manuel de Melo foi algo muito difícil para nós, porque nós tínhamos um líder presente, um líder que nos ensinou muitas coisas maravilhosas, um líder que, na minha visão, Deus o abençoou, nos abençoou, mas que a obra ainda continua. Brasil para Cristo ainda continua. Então nós sucedemos o Manuel de Melo. E naquele período da perda do missionário, havia muitas perguntas. E agora? O que será do Brasil para Cristo? O que será do Brasil para Cristo? E Deus nos deu graça. Quando recebeu o nome do Brasil para Cristo, não quer dizer que seria apenas, na visão dele, seria apenas uma denominação. Brasil para Cristo seria, por exemplo, você é batista, suponhamos, Batista, Brasil para Cristo. Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo. Não era denominação, era o Brasil. O Brasil. E que esse Brasil teria que ser ganho, salvo, a mensagem de todos aqueles que acreditavam em Jesus. Se ele pudesse falar, ou se ele tivesse aqui conosco, e ele tomasse conhecimento de que hoje nós estamos em 33 países do mundo, que hoje nós temos 300, mais ou um pouco mais, de 300 missionários no campo, com as suas famílias, que nós temos hoje creche fora, na África, várias creches, orfanatos, cavamos poços naqueles lugares mais secos, tudo através da Missão Desafio, que é um órgão do Conselho Nacional fundada por um pastor querido nosso, pastor Joel Estevanato, que presidiu a Missão Desafio por 30 e tantos anos. Então o missionário Manuel de Melo, ele deixa um legado de evangelização. Vamos ganhar o Brasil para Cristo, e nós seguimos hoje essa visão, ganhando o Brasil para Cristo, mas também ganhando as nações para Cristo. São centenas de missionários espalhados por dezenas de nações, com dezenas de igrejas no exterior. Nós temos o departamento de jovens, que nós chamamos de Jubrac, que é um departamento forte no Brasil todo. É um departamento que nos ajuda muito no crescimento da obra. Nós temos a UFEBRAC. Nós temos muitas mulheres hoje que são verdadeiras missionárias, que fazem movimentos tremendos. Nós chamamos de missionária, credenciamos como missionária e apacentam o rebanho. Depois vem a UMASBRAC, que são os homens que se reúnem e fazem um trabalho bom, maravilhoso também. E depois nós temos a MiniBRAC. A MiniBRAC e a DOBRAC, que já vai plantando lá no coraçãozinho da criança a palavra de Deus, o desejo dessas crianças serem comprometidas com Deus, com a palavra, os adolescentes, a mesma coisa. Então, são 4 departamentos que nós temos, que são 4 braços fortes que nos ajudam a alavancar o crescimento da Igreja do Brasil para Cristo. O que essa geração tem que entender? O que está no bojo da sua pergunta, que o preço foi muito alto. É por isso que nós fizemos uma opção em não negociarmos o altar, não negociarmos o nosso púlpito, não negociarmos a nossa pregação,
não negociarmos quem nós somos. A base nós temos. E já avançamos um pouquinho além da base. Mas nós estamos ainda muito aquém de onde queremos chegar. E vamos chegar com as gerações que estão vindo. Você quer saber o que você deve fazer? Muito bem. Você deve começar. Tudo tem um começo. Tudo que você quer fazer tem um começo. Minha gente, olhe só você que está sentado aí nos ouvindo. Respeite, tema a Deus pelo legado que Deus deu e pelo ministério que o Senhor deu a outrem, a alguém. Não pise em cima. Segundo, ou terceiro, cumpra aquilo que Deus te entregou na sua mão. E nesses 70 anos, eu convoco a igreja para avançar, para não se acomodar. E eu tenho certeza de que o Espírito Santo tem uma expectativa em relação a todos nós, a cada um de todos nós. É de que assim como ele ouviu do primeiro homem, missionário Manuel de Melo, quando ele o chamou, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, que ele continue ouvindo de cada um de todos nós até o dia de hoje, nesses 70 anos, e de todos aqueles que descenderão de nós. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A fé não tem plano B. A fé não tem plano B. Quando me perguntava qual era o componente da fé de seu pai, coragem. Ele orava e tinha que dar certo. Não tinha plano B. Ele chegava a orar por alguém numa cadeira de roda de costas, sem olhar para a pessoa atrás. E dizia para a igreja, ele vai ficar de pé, sem olhar. Aí falava, levanta em nome de Jesus. Está vendo, igreja? Ele está ficando de pé, mas ele não estava vendo. Ele estava crendo na oração que ele falou. Então, se eu tiver que deixar uma palavra, volto a repetir, sem ser arrogante ou pedante, continue tendo uma fé sem plano B. Talvez você que me ouve pensa que você está num lugar seguro, porque tem um emprego, porque tem conforto do seu lar, está na sua nação, e talvez você tenha essa dúvida de ir para o campo missionário e para um outro país. E eu queria deixar essa palavra a você, que o lugar mais seguro do mundo não é aonde você entende ser, mas é aonde Deus quer que você esteja. Enquanto não for a volta de Jesus, nós estamos sujeitos a continuar. E a minha palavra para o nosso povo no Brasil seria esta: vamos continuar, vamos trabalhar, vamos acreditar, até que aconteça o que nós esperamos. Até que, mas a igreja ainda clama hoje, Maranata, Maranata, Maranata. Ora, gente, Senhor Jesus. A base sempre dizia isso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos ganhar o Brasil para Cristo.